Boa tarde, comunidade! Hoje vamos continuar falando sobre a Brachá de Mezonot. Vamos falar sobre alguns alimentos que, se a pessoa comer muita quantidade, ela deve falar Birkat Hamazon ou até Hamotzi no início, por mais que ele naturalmente é chamado de Borei Minei Mezonot. Na verdade é o seguinte: o alimento feito de trigo e água, o pão comum, ele é chamado de nutrição, um alimento que as pessoas costumam jantar, almoçar, fazer uma refeição com eles. Por isso que é o Birkat Hamazon. Quando a pessoa ela faz uma massa com um certo tipo de doce ou alguma coisa diferente, que é mais um lanche do que uma refeição, por isso que a Brachá vira Borei Minei Mezonot, que são tipos de nutrição, mas não é o Hamotzi, o pão comum da refeição. Só que se a pessoa vai lá e ela come quantidade daquilo e ela janta aquilo, então aquilo ali vai virar Hamotzi e Birkat Hamazon, se ela já sabe desde o início. E se ela começou achando que ia comer pouquinho e falou Borei Minei Mezonot, e depois ela acabou comeu muito, ela também tem que falar o Birkat Hamazon. Na Halachá escreve o seguinte: Pat Abaa Bekesanim, um pão que vem com Keisanim, ele tem essa regra, que se comer um pouquinho é Mezonot, mas se for comer muito, se eu já sei disso, eu falo Hamotzi, Nitrotadaim antes, e falo Birkat Hamazon depois, e se eu não sabia, comecei comendo um pouquinho e depois acabei comendo mais, fala o Birkat Hamazon só no final. O que é Pat Abaa Bekesanim? Um pão com Keisanim. Os sábios dão 3 explicações sobre isso, 3 opiniões. Uma opinião diz que uma massa que você coloca outras coisas sem ser a água e o trigo, você bota óleo, você bota açúcar, você bota gordura, várias outras coisas que não são água, ovo, que não são água mais do que a água. Então a massa ela vira uma massa de Mezonot. Esse é o pão Mezonot que a gente conhece. Para fazer o pão Mezonot, você coloca na massa suco de laranja, ovo, óleo, mais do que água. E aí ele vira um pão um pouquinho diferente. Segunda opinião sobre Pat Abaa Bekesanim é um pão com recheio, um rocambole, um pão com alguma coisa doce dentro, que é chamado também Pat Abaa Bekesanim. De acordo com o costume sefaradi, o recheio tem que ser justamente doce. E a terceira opinião do que é Pat Abaa Bekesanim vem da linguagem de kosses. Kosses quer dizer morder, assim, dar uma mordida, uma beliscada. Quando uma massa é muito fina, tipo um creme crack ou até a matzá que a gente tem hoje em dia, ela também entra nessa questão do Pat Abaa Bekesanim. Se a pessoa come pouco, é Borei Minei Mezonot, mas se a pessoa come muito, vira Hamotzi. Então vou comer uma pizza, por exemplo, supondo que essa pizza ela é feita com massa de Mezonot, que essa pizza é colocada leite, óleo, ovo, outras coisas mais do que água. Mas se eu decidir que eu vou jantar a pizza, esse é o meu jantar, essa é a minha refeição, eu como uma grande quantidade, então eu tenho que fazer Netilá e Hamotzi. Se eu ia comer só um pedacinho, no final acabei comendo muito, então, por mais que eu comecei falando Borei Minei Mezonot, a Brachá final tem que ser o Birkat Hamazon, porque é uma nutrição completa, é uma refeição completa. Se a pessoa ela fixa seu dar sobre aquilo e ela come uma grande quantidade, ela já tem que fazer o Birkat Hamazon. Até mesmo se não foi o jantar da pessoa, mas ela comeu muito, também deve fazer o Birkat Hamazon. Zak Baruch.